E hoje no estúdio, tal como havia referido quando abri do Porto Encontro, temos o comentador geopolítico José Pedro Teixeira Fernandes, que disponibilizou vir até ao Porto Encontro e à Rádio Metropolitana para nos falar um pouco acerca do conflito que vive neste momento ainda há 8 anos. Foi 21 de março de 2011, portanto é 7 anos. Que se vive na Síria e que tem causado muita destruição. Obrigada por ter vindo, José Pedro Teixeira Fernandes. Muito obrigado eu pelo convite também. E eu gostava um pouco que me falasse do que originou este conflito, o que é que originou, o que é que está por trás. Será que foi só apenas aquele protesto ou manifestação daqueles estudantes que queriam ver, enfim, o governo Bashar al-Assad deposto? Será que foi só isso? Não, certamente que não. Tem um contexto interno da Síria e sobretudo também internacional na altura que ocorre. É um facto, penso eu, que nos lembramos todos bem. O início da guerra da Síria ocorre dentro daquilo que foi um conjunto de revoltas no mundo árabe islâmico. Que é a tal primavera, não é? Árabe, é? Exatamente. A tal primavera árabe, e eu aí talvez aproveitasse para fazer já aqui uma primeira chamada de atenção da minha perspectiva. O nome parece-me um pouco incorreto. É de facto o nome que ficou e o nome pelo que os acontecimentos são designados. Vamos usá-lo naturalmente aqui, até para as pessoas poderem perceber do que estamos a falar. Mas essa designação eu acho que já levanta em si mesmo um problema para a compreensão até da própria guerra da Síria e dos acontecimentos que a originam. Porque Primavera Árabe é uma coisa que vem, no fundo, muito de uma designação que para nós europeus é familiar e ocidentais. Nós temos no nosso passado, na história europeia, que é talvez o nome original até disto, Primavera dos Povos em 1848, um conjunto de revoltas um pouco em toda a Europa, contra as monarquias na sua forma antiga, os impérios, ambição de liberdade, constituições, de formação até de Estados-nação nesse contexto. Bom, depois também ficou um pouco esse nome em acontecimentos mais recentes, estou-me a lembrar os que levaram até nas últimas décadas do século XX, a queda do Muro de Berlim e todo aquele processo de libertação dos povos do leste europeu, do autoritarismo do modelo socialista comunista soviético. Esta designação transita depois aqui para o mundo árabe islâmico. De facto, democracias na realidade não existem, praticamente não existem. Há regimes em graus variáveis autoritários, obviamente é o caso da Síria também. Mas o tipo de motivações, o tipo de possibilidades depois de instauração de democracias e características sociológicas é muito diferente. Portanto, este rótulo depois acaba por também nos criar ideias ou sugerir ideias que não ajudam muito à compreensão. No caso da Síria, eu diria o seguinte: há desde logo as circunstâncias que vão alastrando. Há a revolta primeiro na Tunísia, que inicia o processo, depois há uma cadeia de acontecimentos. A Líbia, que ainda hoje estamos a ver as sequelas, o Egito, bom, chega à Síria em 2-3 meses. A Síria tem, como a generalidade do mundo árabe islâmico, um problema de um regime autoritário. Vamos chamar as coisas claro, Bashar al-Assad é uma forma de autoritarismo Mas inequívoca. Mas não lhe parece que na altura que ele veio para o poder, portanto, quando do falecimento do pai, o povo sírio tinha em Bashar al-Assad uma certa esperança, de um certo desoprimir daquela opressão toda. É verdade. E ao fim e ao cabo... Essa mudança ocorre em 2000, se não me falha a memória, com o falecimento do pai do atual presidente sírio Bashar al-Assad, até pelo perfil dele, estudou na Europa... Pois, tudo levava a crer que, não é? Exatamente. Sugeria de facto alguma renovação, alguma abertura do poder. Bom, isto também nos leva a uma interrogação, obviamente Bashar al-Assad é o rosto, é o líder formal do regime sírio, mas às vezes o poder efetivo está noutras estruturas, não é? Que condicionam o próprio líder mais do que às vezes pensamos. Eu admito que isto também funciona muito assim na Síria, mas é difícil fazer essa afirmação com rigor sem conhecer muito bem os meandros do poder. Mas depois há aqui um segundo aspecto que eu acho que é central na questão síria. Nós não temos na Síria
uma população com uma identidade social e política homogénea. Pois não, depois há isso, não é? Os vários diferentes grupos que existem e sim, que fervilham ali. Esse é um problema central. Esse é um problema central na Síria, porque se para o exterior são sírios, nós olhamos, é a população síria, são refugiados sírios, são vítimas sírias, entre eles a identificação primeira é étnico-religiosa. E aqui entramos numa questão-chave. O poder, atualmente na Síria, do Bashar al-Assad, e que vinha do pai do Bashar al-Assad, do Hafez al-Assad, é um poder fundamentalmente assente num grupo de perfil religioso, que são os aluítas, que são também, provavelmente, até uma das populações mais seculares da Síria, ao mesmo tempo. Mas minoritário, não é? Sim, minoritário. 12, 13% é, em princípio, que será a dimensão desse grupo. Mas tem o particularismo de ser um grupo que, tradicionalmente, num país fundamentalmente muçulmano sunita, onde a larga maioria da população é muçulmana sunita, estes são um grupo na nossa linguagem seria uma seita religiosa heterodoxa, não é do Islã sunita, é próxima do xiismo, mas também não é exatamente o xiismo na configuração, por exemplo, do Irão. Mas é mais próximo, talvez, do xiismo. Isto já é um aspecto aqui importante. Mas para o muçulmano comum sunita são os heréticos. Esse grupo que tradicionalmente, até ao início do século XX, era uma população, menosprezada social e politicamente, sem relevância, pobre, vai sofrendo uma transformação gradual ao longo dos anos 20, 30, 40, 50, primeiro com a chegada dos franceses nos anos 20, a seguir à Primeira Guerra Mundial, quando tem o mandato de gestão da Síria. E os franceses seguem, e é já uma peça desta questão, uma estratégia, eu diria, colonial típica. Para governar uma maioria islâmica sunita, eles vão se apoiar nas minorias. Bom, há uma população cristã, mas é relativamente pouca. Depois, o segundo grupo, talvez minoritário, com mais dimensão, fosse este grupo dos alauítas, que os franceses promovem numa ascensão social, nas forças armadas, nas forças de segurança. Portanto, eles gradualmente vão ascendendo socialmente, para contrabalançar, no fundo, todo o estatuto de opressão ou pelo menos discriminação social anterior de uma população fundamentalmente sunita, e vão começando a ganhar aí, depois isto intensifica-se mais à frente, com um peso desproporcionado nas forças de segurança. O pai do atual presidente era um militar que fez treino na União Soviética e, portanto, já tem exatamente esse perfil de ascensão militar, de engenheiro, que depois faz estudos na União Soviética, piloto também. E isto levou, depois, no passado, ao golpe do Hafez al-Assad, a partir do exército controlar o poder. Portanto, é uma minoria que sabe muito bem que, em condições de um voto, e aqui leva-nos a um problema profundo, em condições de um voto livre da população, não funciona uma lógica de esquerda-direita como nós temos e democracia inclusiva. Funciona um voto sectário. Os sunitas votam em partidos sunitas, os alauítas votariam em partidos alauítas, eventualmente os cristãos, que são a minoria, também votariam, mas a larga maioria da população muçulmana sunita, portanto, eles seriam sempre uma minoria, e vamos falar, claro, uma minoria oprimida. Portanto, isto é um jogo existencial que está a dar na Síria, entre uma minoria que está no poder de forma autoritária, mas que sabe que se passar à oposição não vai ser considerada uma minoria com o mínimo de tolerância no sentido que nós damos aqui, com direitos garantidos. Efetivamente, ela oprime também o resto da população e tem um controle autoritário. Este é o drama da Síria. Então quer dizer que se os Estados Unidos, que neste momento penso que estão a promover a oposição, portanto a assegurar a oposição, algum apoio à oposição, sim. Eles também gostariam que a solução para a Síria passasse por umas eleições supervisionadas pela ONU. Então, não é plausível essa não. No imediato eu acho difícil chegarmos a essa situação, para já porque a guerra ainda não terminou, não é? Depois porque os atores fundamentais neste momento na Síria, os atores externos, são o Irão, que desde os primeiros momentos esteve ao lado do Bashar al-Assad e foi até crucial na fase mais crítica, ali por volta de 2012, 2013, até no regime não ter sucumbido militarmente nessa altura.
Isto entra na geopolítica do Médio Oriente e no jogo de poder do Médio Oriente. O Irão tem já uma certa influência no Iraque, onde há uma maioria de uma população xiita. O Assad também, por conveniência, tinha feito uma aproximação ao Irão, portanto há aqui um canal de influência política, com a religião também é uma conexão. Depois há mais para o lado ocidental, o Líbano, onde há o Hezbollah, que é da população xiita, mas também muito ligado ao Irão. Portanto, estes atores têm um peso grande neste momento na Síria. Depois há a Rússia, que entrou também no conflito numa fase mais avançada, mas que foi então decisiva para o rumo da guerra passar gradualmente para o lado do Assad. E sobretudo o seu papel aéreo da aviação russa tem sido decisiva. E o José Pedro Teixeira Fernandes acha que o envolvimento das potências internacionais tem ajudado de alguma forma a minorar o conflito, ou antes pelo contrário? É mais uma acha pela fogueira. Infelizmente. Porque há aqui um jogo de interesses também, porque ninguém ajuda ninguém por nada, não é? Interesses. Eu diria, até voltando à primeira pergunta que me colocou, que depois não se abordou em todas as facetas, se realmente aquele acontecimento inicial, que aparentemente até é uma coisa menor, uns jovens põem os grafites, mas na realidade é todo este mal-estar, obviamente, de opressão que existia na sociedade síria, e vendo ali uma oportunidade mudar politicamente, alguma mudança, mas também leva-nos aos autores externos que está a dizer, porque eu penso que eles contribuíram largamente para amplificar o conflito, porque aquilo configurou-se rapidamente num jogo de poder entre os países que apoiavam o governo instituído, nomeadamente o Irão, como falávamos há bocado, em primeira linha, num apoio muito óbvio, mas depois todos os que queriam derrubar o Assad numa lógica que nós vemos aqui normalmente mais democrática, porque de facto o Assad tem todas as características do autoritarismo político e ditador de alguma forma, mas na realidade isto é configurado no Médio Oriente fundamentalmente como um jogo de poder entre o Islão sunita e o Islão xiita. E aí entraram países também como a Turquia, que estão lá, a Arábia Saudita, que também acho que acabam por ter responsabilidades grandes nisto, porque no momento inicial do conflito alimentaram a revolta, financiaram indiretamente, deixaram passar armamento durante muito tempo pela Turquia, financiaram grupos que em alguns casos são grupos radicais e até o Daesh é um caso extremo. Portanto, aquilo ganhou uma dimensão de uma tragédia enorme, como temos hoje. Mas, e neste momento, como é que aquele país, para além de estar muito destruído, não é? Há ali uma destruição de património cultural da Síria e não só, como é que neste momento o país está dividido? Será que a Assad tem o poder do país todo e há umas minorias que estão posicionadas, posições estratégicas talvez, ou não? Mas acha que a Síria neste momento está largamente sob a alçada de Assad? O que parece ser a situação na Síria, e nós temos de ter sempre aqui alguma cautela. Porque nós estamos lá, não é? Nós estamos lá e temos muitas vezes informação em segunda mão, não totalmente desinteressada também. Mas o que parece ser a situação mais ou menos que se passa na Síria é o seguinte. O Bashar al-Assad acaba por ter neste momento o controle da grande maioria do território. Não necessariamente diretamente ele só pelas suas forças governamentais e outros grupos próximos, mas eu estou a colocar aqui também, obviamente, os seus aliados, nomeadamente o papel do Irão, não diretamente com tropas iranianas, mas financiamentos de milícias xiitas, do Hezbollah e esses grupos que depois que atuam, portanto, envolvendo tudo isto que gira e apoio ao Assad. Obviamente também os russos com o seu papel, nomeadamente nas campanhas aéreas, ajudam e significativamente e decisivamente em alguns casos esse controle. Depois a área mais a norte, onde estão os curdos, que é outro problema também bem conhecido. Porque eles querem também o país, não é? Porque e estão a aproveitar o conflito, não é? Só que isso prolonga a questão na Turquia, de uma maneira óbvia, há prolongamentos também no Iraque, o próprio Irão também tem uma população curda significativa. E há neste momento, que é o ponto, aliás, que tem estado, tem mais foco de atenção nesta altura, a questão do Idlib.
que é uma parte a norte da Síria, encostada ao Mediterrâneo, encostada à Turquia, onde neste momento está fundamentalmente os grupos que ainda que tentavam de pôr o Assad, desde os grupos que podemos considerar razoavelmente representativos de uma alternativa que não fosse um islamismo radical, até todos os grupos radicais e jihadistas também andaram, está fundamentalmente, o que resta deles está fundamentalmente concentrado ali. Há valores, alguns falam em 10 ou 20 mil, outros valores mais elevados, mas aí é que é a principal área que o governo não controla, mas aí pode ser, se as coisas agora correrem mal nestes próximos tempos, a principal crise humanitária, o principal foco de operações militares é a principal crise humanitária, o que será obviamente muito má para as populações, a própria Europa, não é? Podemos imaginar, não é? A situação. Neste momento não há números aproximados nem fidedignos que nos digam o resultado desta guerra. Quantos morreram? Que refugiados? O número de refugiados? Olha, sabe que costuma-se dizer, isto até aqui no meio da imprensa, que a verdade é uma das primeiras vítimas do conflito e da guerra, não é? Os números que eu tenho visto, eu penso que não há números muito fidedignos, mas normalmente as estimativas, os números que temos sempre dentro como estimativas, os mortos oscilam, os que tenho visto mais, 400 mil, alguns apontam mais para 500 mil. Depois temos consideravelmente as vítimas feridas, que deve ser uma imensidão, não é? Também largas centenas, seguramente, de milhares, ou até mais do que isso, e depois há os deslocados, não é? No interior da Síria, nos países vizinhos, os que vieram para a Europa, que aí falamos de milhões, não é? Se envolvemos a isto. Neste momento também, uma vez que falou dos feridos, como é que eles vão recuperar, uma vez que eles não poupam nada, não é? Eles destroem inclusivamente os hospitais e os médicos morrem consequentemente, não é? Isso é uma das tragédias de quase todas as guerras e infelizmente também vem presente aqui na questão da guerra da Síria, não é? Em alguns casos, por erros, da própria guerra e das situações que se dão na guerra, noutros casos eventualmente deliberadamente, noutros casos que são situações sempre mais difíceis de avaliar de quem está de fora, porque há aquela troca de acusações que os hospitais estão a ser usados ou disfarçados também como para apoiar combatentes e apoio. Portanto, é muito difícil destrinçar totalmente o que se passa. Agora, objetivamente, há essas situações críticas e uma imensa falta de meios, não é? Sim, médicos, de medicamentos para fazer intervenções cirúrgicas pela própria... aquelas pobres crianças a sofrer aquele vandalismo, aquilo é um holocausto, não é? Queria também que me desse a sua opinião relativamente a Bashar al-Assad entregasse o poder, se havia solução, se havia o terminar da guerra. Acho que isto não é assim tão simples, infelizmente, tão linear o processo. Admito que isso possa ser, após um conjunto de negociações e de acordos políticos, uma forma de encontrar mais à frente alguma pacificação. Mas também não podemos tirar a leitura, fazer aquela leitura automática e simplista, como às vezes sugerem certas análises ou certos comentários, que, o Bashar al-Assad é responsável por toda esta tragédia, se ele fosse afastado, nós caminhávamos para a normalização, para o entendimento. Infelizmente não é tão simples quanto isso. Isto não significa naturalmente que o Bashar al-Assad não tenha responsabilidades grandes em todo este conflito, mas tem que ser visto isto como uma engrenagem muito mais complexa de negociação e de entendimento pós-conflito, onde provavelmente isso poderá ajudar à pacificação, mas depois de se reunir um conjunto de condições e entendimentos, não é? Há pouco estava a falar em armamento e eu estava a pensar na evolução que aquilo e nas proporções que aquilo tomou, quer dizer, de simples tiros evoluiu para armas químicas, quer dizer, é que isto é concebível. A questão das armas químicas... Há uma confusão e um descontrole, uma desordem, sei lá. A questão das armas químicas é um problema, dentro do problema mais geral da guerra da Síria e toda esta questão política e tragédia humana. A Síria era um dos países que tinha armamento químico. Digo tinha, já vamos chegar à questão atual. Era conhecido que tinha, os próprios sírios assumiam que tinham algum arsenal químico. Em 2013, penso que o ano foi 2013, houve uma altura ainda no tempo
do anterior Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, onde chegou quase a equacionar uma intervenção ocidental, fundamentalmente norte-americana, exatamente por causa da questão das armas químicas. Há na altura mortes que são imputadas a ataques químicos e com responsabilidades, ou imputantes que seriam responsabilidades Bashar al-Assad, ou pelo menos das forças próximas do Bashar al-Assad. Essa situação, depois, no limite, foi evitada com o compromisso da Rússia na altura de supervisionar a eliminação total desse armamento químico e do não uso, que obviamente resultaria da sua própria eliminação também total. Entretanto, há este incidente mais recente, que era que talvez o que lhe estivesse na memória, que ocorreu em março ou abril deste ano, naquela operação militar à volta na área da Grande Damasco, em Guta Oriental. Mas esse também foi um incidente nunca totalmente esclarecido nos seus contornos. Se há dados que apontam para responsabilidades do governo do Assad ou das suas forças, nomeadamente aquilo estaria ligado ao depósito desse armamento ao Estado sírio, também não se pode excluir totalmente, no meio da confusão instalada na própria guerra da Síria, outras proveniências. Quer dizer, nunca foi uma coisa totalmente esclarecida, até porque nesse enquadramento também a vantagem já estava claramente do Assad e já se percebia que era uma questão de tempo para ter o controle dessa zona. Levanta também a interrogação estratégica: qual é a vantagem de usar armas químicas nesse contexto? Isto até depois originou uma também inspeção a posteriori das Nações Unidas, mas são sempre coisas muito difíceis de traçar, pois a exatidão das responsabilidades e da autoria. Fica sempre, obviamente, a sombra a parar nas responsabilidades do Assad ou dos grupos próximos, mas é mais uma das situações delicadas da guerra, até porque também não podemos excluir totalmente que, dado o descontrole do próprio Estado sírio, algumas possam ter de chegar até grupos de oposição que deliberadamente possam tentar também criar uma zona, ou seja, criar um incidente que leva à intervenção internacional, porque infelizmente isto noutros conflitos passa-se assim. Nós temos que ter muito cuidado quando analisamos essas situações. Há aqui uma coisa infelizmente muito objetiva, que é que a população vítima tem um enorme sofrimento e normalmente são as vítimas disto. Claro. Quanto às responsabilidades, exatamente ao uso, eu aí seria bastante prudente sempre nestas situações, por todo o historial que nós temos à volta disto. Então, nem podemos dizer que estamos perante uma mini-guerra mundial, pela dimensão que neste momento a guerra civil adquiriu na Síria, ou não? Bem, eu acho que isso já é um certo alarmismo. Não subestimando, obviamente, a dimensão da guerra, nem a tragédia humana que está a decorrer. Um conflito regional com alguma envergadura, penso que podemos dizer, pelas suas ramificações, penso que podemos dizer que sim. Essa dimensão, nada indica que não adquiriu, e nada indica, salvo algum descontrole total agora nesta fase final, que vai adquirir. Não deixa de ser um conflito pelas características todas que falamos. Prevê-se uma fase final? Militarmente sim. Os dados que nós temos nesta altura e o que se percebe das movimentações militares no terreno é que está em preparação uma operação de grande envergadura, fundamentalmente o exército sírio, dos seus aliados no terreno, e isto terão naturalmente também as milícias xiitas, apoiadas pelo Irão e pelo Hezbollah, mas fundamentalmente por simplificação do Bashar al-Assad, e tudo indica que o padrão será com apoio intensivo aéreo da aviação russa, que tem sido obviamente decisiva também na cobertura aérea destes avanços. Aqui estamos a falar numa província que tem cerca de 3 milhões de pessoas, com as tais características de ter umas dezenas de milhares de combatentes com este perfil, muitos de islamistas jihadistas, outros combatentes sem esse perfil, mas da oposição a Bashar al-Assad, mas é fundamentalmente, tirando algumas bolsas residuais que vão existir no território, o último grande reduto, onde se prevê realmente operações militares de alguma envergadura. As Nações Unidas têm mostrado uma imensa preocupação, porque
Isto obviamente vai provocar uma vaga de refugiados de maior ou menor dimensão. Isto é inevitável do ponto de vista militar a partir do momento em que isto ocorre. Tem havido algumas tentativas internacionais de adiar essa campanha, ou pelo menos serem ações mais limitadas. A Rússia e as forças de Bashar al-Assad parecem mais ou menos determinadas em avançar agora nos próximos dias, semanas, com uma operação de alguma envergadura, mas tudo isto ainda não é muito claro, não é? Se a Síria fosse um país pobrezinho, será que a Rússia e todos os que estão a ajudar ao conflito, não é? Estariam lá presentes? Bom, esta é sempre a pergunta que nós nos fazemos, não é? Quais os interesses das potências externas a envolverem nisto? Porque vemos infelizmente tragédias noutros sítios e ninguém quer saber muito do que se passa. Aqui a questão tem em parte talvez a ver com alguma riqueza também da Síria, mas também muito com a sua posição geopolítica e com todo o xadrez complexo do Médio Oriente. A Síria, nesse aspecto, não sendo um país pobre, mas também não será um país particularmente rico quando comparamos com outros do Médio Oriente, em gás natural e petróleo. Tem os seus recursos, é evidente, mas não é daqueles de maior dimensão. Claro que isto tem naturalmente o seu atrativo, não será um atrativo de uma dimensão, por exemplo, no Iraque ou no Kuwait. Não estamos nessa dimensão de recursos petrolíferos e de gás natural, mas existem, obviamente, e têm o seu papel, provavelmente, nisto. Mas a Síria deve ser uma peça de algum relevo neste tabuleiro de... Não é? Mas eu diria, sem dúvida, mas eu diria, a minha percepção pessoal é que no caso da Síria, os recursos económicos não são o decisivo. Tendo um peso, mas não são a questão decisiva. É mais uma questão mesmo política, de influência política, onde se joga, como há bocado falávamos, aqui para o Irão, por exemplo, que é um ator central nisto, e desde os primeiros tempos da guerra da Síria esteve lá presente, a questão é ter uma influência que vai desde o seu território até ao Mediterrâneo. E faz um contínuo. Se nós olharmos para o mapa, vemos que no Iraque já há uma influência muito significativa pela via da população xiita, que liga religiosamente depois ao Irão. E no Médio Oriente a religião e a política estão claramente intrincadas, não há uma separação secular como nós temos aqui nas nossas sociedades. A Síria faz o contínuo até ao Líbano via Hezbollah. Portanto, há aqui uma estratégia clara do Irão de ter uma zona de influência que vai desde o seu território ao Mediterrâneo. Por outro lado, há, no caso da Rússia, outro ator crucial nisto, uma proximidade que vem dos tempos da União Soviética. A Síria, o pai do Bashar al-Assad, tinha uma proximidade significativa nos tempos da Guerra Fria da União Soviética, inclusivamente o pai estudou na antiga União Soviética, como falávamos há pouco, e a Rússia também com Vladimir Putin está em ascensão nestes últimos tempos, quer mostrar uma nova influência internacional, quer recuperar o prestígio perdido do passado, ter algumas áreas de influência pelo menos próximas, e acho que a questão da Síria apareceu aqui também neste timing, para os russos mostrando uma oportunidade de intervenção e de projeção de poder, onde já tinha uma ligação, é verdade, no passado soviético, portanto, há aqui ligações anteriores. Teve talvez a vantagem também para os russos de, enquanto nós em 2014 discutíamos a anexação da Crimeia, este hoje é um não assunto, não é? Transferimos hoje, depois apareceu a guerra no leste da Ucrânia, depois apareceu a Síria, portanto isto retirou completamente as atenções internacionais para outras questões. Depois há os países sunitas, nos quais temos de um lado fundamentalmente a Arábia Saudita e a Turquia, que também com uma grande ambição nisto, porque a Turquia no início ambicionou muito com Erdogan, apostou muito em que, caindo o regime atual e chegando a um governo sunita, aquilo ficaria sobre a sua influência, onde há ligações no passado ao Império Otomano, eles também são sunitas. Portanto, aqui houve muitos atores que apostaram forte numa Síria sobre a sua influência. Isto amplificou a crise interna e as tensões internas e adquiriu a dimensão que estamos a falar. Mas eu diria que mais que o económico é este puzzle mais complexo e mais difícil de gerir. Entretanto, em relação à ajuda humanitária, com este conflito todo, com esta confusão, que a mim parece uma confusão enorme, como é que a ajuda humanitária chega às pessoas que ela precisam? E são muitas, são milhões.
difícil chegar. Ela vai chegando, por um lado, às pessoas que estão nos países ao lado. Temos uns milhões na Turquia, na Jordânia, por exemplo, também. Pronto, aí será mais fácil chegar à ajuda humanitária, apesar de tudo. São países que não estão nesta situação. No próprio território em conflito, a situação de facto é muito difícil para as organizações que atuam lá. Porque elas próprias depois acabam por ficar no meio das diferentes partes em confronto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, num caso que é os capacetes brancos da Síria. Sim, tem exatamente que referir-se os capacetes brancos da Síria, que têm desenvolvido um trabalho humanitário em muitos aspectos notável, mas também não são exatamente uma ONG naquele sentido mais clássico de uma pura expressão da sociedade civil, porque têm por trás algum financiamento também de governos ocidentais. Bom, como pode imaginar, num conflito com estas características, onde há posições extremadas de ambos os lados e trocas de acusações, esta organização é vista normalmente do lado do Assad, do Irão, da Rússia, como não uma organização puramente desinteressada e numa lógica puramente humanitária, mas como um ator com simpatias claramente para um lado contra o Assad. É acusada, por exemplo, de situações que nós vimos e falávamos há pouco, daquela questão daquele ataque químico, fornecer informações para o lado ocidental que não são corretas. Isto é um exemplo das dificuldades também das organizações humanitárias e também como elas próprias acabam por ficar presas naquela engrenagem do conflito, não é? E por vezes até serem vítimas elas próprias das beligerantes. Isso até parece um povo gigante. É de facto difícil de analisar e de perceber para quem está de fora, porque eu acho que por um lado é altamente injusto as críticas que se fazem aos capacetes brancos, porque eles objetivamente têm um trabalho humanitário. Depois a questão mais delicada é como eles atuam fundamentalmente nas zonas onde está a oposição e os grupos da oposição, de saber também se os relatos deles são totalmente isentos ou podem ter até inconscientemente aqui alguma simpatia por certas partes, e estamos aqui num problema extremamente difícil de gerir. Mas, em qualquer caso, a ajuda humanitária tem muita dificuldade, é o que se percebe em chegar às populações, não é? José Pedro Teixeira Fernandes, a reconstrução da Síria vai custar um esforço maciço. A ONU estima um custo de 250 bilhões de dólares. Quem é que vai pagar esta reconstrução deste país? Os atores neste momento envolvidos? Não me parece muito. Porque nem sei se tem sequer essa capacidade, não é? A Rússia poderá ter aqui algum papel, mas não parece ter uma capacidade para uma verba dessa dimensão. O Irão também poderá ter um papel, mas mais uma vez entramos neste problema, também não tem para esses valores essa capacidade. Então, será os Estados Unidos e a Europa? Em condições normais, com outro perfil de conflitos, que vamos chamar os clássicos, que normalmente apoiam a reconstrução, a Europa, a União Europeia em geral, pronto, o conjunto de países, sobretudo os mais próximos da União Europeia, ter um papel nisso. Mas também, noutro perfil, teríamos, que também normalmente contribuem, e aqui estão na região, o papel dos países ricos do Golfo, do Médio Oriente, Arábia Saudita, o Kuwait, o Qatar, por aí. Simplesmente numa reconstrução em que o Assad se mantenha ou fundamentalmente no poder, não me parece que eles estejam particularmente interessados em fazer essa reconstrução. Eu coloco que vai ser muito difícil, eles que têm interesse, e se calhar nem o próprio Assad quererá muita presença e muito apoio daí. Uma questão que eu me coloco, mas isto é apenas uma hipótese teórica, mas que me parece não de todo de afastar. Pode haver aqui um ator que cada vez tem mais peso em várias partes do mundo, que é a China, que acaba por ter boas relações fundamentalmente com o Irão e também com a Rússia, obviamente por pragmatismo e interesses práticos, mas que pode ter aqui um papel na reconstrução. É conhecido, por exemplo, o que a China faz em África em infraestruturas. Admito
que a China, uma vez a situação politicamente estando pacificada, também não me parece que a China se vá querer envolver com um conflito militar aberto, mas admito que a China se possa interessar no misto de altruísmo e obviamente de negócios e de presença nisto. Será uma questão curiosa a ver, porque os tradicionais que normalmente apoiam aqui pelo particularismo do conflito e dos vencedores não terão grande interesse em apoiar. Por último, eu gostaria que me dissesse a todos os nossos ouvintes, acha que este conflito vai se estender um pouco mais, ainda mais no tempo, uma vez que já passaram 7 anos e parece que isto nunca mais... Ninguém derrota ninguém, quer dizer... Para já, pois, no fundo há aqui a questão militar... militar... é muito triste isto, ninguém derrota ninguém, não é? Não devia ser assim, as pessoas deviam se entender pela palavra. Claro, não, claro, e por fim às hostilidades militares. O último grande foco de operações militares de alguma envergadura é este do Idlib. Esta é a primeira questão. Como é que isto se vai resolver? Vai-se resolver fundamentalmente por uma operação militar de envergadura, de maior ou menor, que levará todo este drama humanitário que já conhecemos aqui mais uma vez, ou vamos ter, apesar de tudo, aqui uma situação militar mais contida e, sobretudo, uma solução negociada política? Esta é a primeira questão-chave no imediato. Este segundo cenário é largamente, obviamente, o desejável do ponto de vista humanitário e do ponto de vista de minorizar o sofrimento humano. Coloco uma questão, do meu ponto de vista, muito delicada, que é, tendo em conta que há lá grupos de oposição e grupos islamistas jihadistas, em alguns casos radicais, próximos até da Al-Qaeda e da Daesh, no fundo o que é que nós vamos fazer com estes indivíduos? O que é que pode ser feito? Qual é a saída para eles, não é? Há uma amnistia, há uns Estados dispostos a recebê-los, mas se eles forem para lá, será que não vão eventualmente estabilizar esse Estado? Enquanto também não se encontrar uma solução que é um misto de militar e política para isso, eu acho que não entraremos numa engrenagem de negociações mais abrangentes para a Síria. Vamos esperar a que isso seja feito com o mínimo de sofrimento humano das populações civis e possa ser feito assim. Falou nos refugiados, há um certo receio aqui na Europa com a abertura das portas aos refugiados. Nós pensamos que eles têm aquelas ideias que geram conflitos e que possam vir para a Europa com essas ideias e gerar instabilidade na Europa. Isso é uma, digamos que uma ideia com alguma consistência ou nem por isso. E, portanto, se nós estivéssemos no lugar deles, se calçássemos o sapatinho deles, íamos também ser recebidos, não é? Em qualquer ponto. Porque Sim. Estamos a fugir de algo horrível. E esse medo dos que recebem os refugiados tem algum nexo, algum sentido? São várias questões do meu ponto de vista que estão aí. Quanto aos refugiados, há aqui um problema central que é o seguinte, e que se viu até bem nestes últimos acontecimentos deste ano na Europa a propósito dessas questões. No caso da Síria e no caso de populações que fogem deste conflito que estamos a falar, eu acho que é inequívoco que estamos a falar de refugiados. Estamos a falar de gente que foge, que tem a vida em risco, corre o risco de morrer, de ser torturado. E crianças que são tantas. Aí eu acho que ninguém que queira ser sério consegue negar essa realidade e deveria, até por razões não apenas éticas ou de solidariedade humana, mas de convenções internacionais, ter abertura para acolher essas pessoas, embora obviamente isto depois tem que ser adaptado às circunstâncias de cada país e às condições que esse país tem de acolhimento. Me parece que complica muito também essa questão, e penso que estava no fundo implicitamente a referir depois a estas resistências, aos movimentos mais populistas e nacionalistas que se levantam, é outro fator, que é essas vagas de refugiados, que em rigor são de refugiados, misturam-se com outro tipo de migrações que vêm fundamentalmente de situações de pobreza, sobretudo aqui de África, da África subsaariana, ou seja, populações que acabam também por aparecer aqui na Europa, ou por ter a vir para a Europa, mas que em rigor, neste sentido das convenções internacionais, eles não fogem da guerra. Eles fogem de condições miseráveis nos seus países, não têm perspectivas de vida. E esses fluxos até têm sido maiores do que os fluxos de refugiados, exatamente dos que fogem da guerra, como na Síria.
Tudo isto misturado dá uma situação política difícil de gerir, até porque muitas vezes eles se misturam nos fluxos e nos barcos que tentam depois atravessar o Mediterrâneo. E depois ainda há um terceiro aspecto que realmente tem alguma razão de ser, mas depois é largamente amplificado e empolado e em muitos casos sem razão. Obviamente que há uma possibilidade, ninguém pode dizer a 100%, não há uma possibilidade de virem alguns radicais nestes grupos. Isto será marginal, mas ninguém obviamente pode garantir 100%. Não me parece que seja argumento só por si para fechar a porta a toda uma imensidade de uma população que efetivamente é refugiada. Mas é a conjugação disto tudo, eu diria também com muitas vagas de gente que são mais, talvez migrantes económicos que refugiados, e depois até picos que ocorreram em certas alturas, que gerou todo este ambiente político, de facto, muito difícil de gerir, como temos visto nestes últimos tempos. José Pedro Teixeira Fernandes, eu agradeço a sua presença aqui no Porto de Encontro, foi preciosa. Para o esclarecimento deste conflito, e que eu espero sinceramente que Deus ou Alá providencie para que tenha um final feliz para todos. Quer acrescentar mais alguma coisa, José Pedro Teixeira Fernandes? Não, penso que já fomos bastante exaustivos em relação a isto. É só realmente a esperança que todos nós temos que as coisas possam encaminhar o mais rapidamente para uma solução política negociada. Não existindo aqui nenhuma saída fácil para isto, não há que ter dúvidas em relação a isto, mas apesar de tudo pode existir uma saída política negociada que vá atenuando o sofrimento da guerra e vá aos poucos e poucos pretendendo alguma normalidade na Síria, ou caminhar para alguma normalidade. Muito obrigada mais uma vez, José Pedro Teixeira Fernandes, pela sua presença. Até à próxima. Muito obrigado. Muito até uma obrigada. próxima. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.